sejam muito bem-vindos ao podcast Trabalhando com Automation Edge. No dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que você precisa ter, o que você precisa saber, quais são os conhecimentos que você precisa ter antes de você começar a automatizar, antes de você pensar começar a automatizar. Eu tenho muita pessoa que chega até mim e me questiona muito referente a se vai conseguir aprender. Quer entrar nessa profissão, quer, às vezes, fazer uma migração de carreira, mas tem um pouco de receio porque não sabe se vai realmente dar certo ou não, se a pessoa vai conseguir aprender ou não. E assim, não são todas as pessoas que estão aptas para fazer isso, não é uma coisa assim que qualquer pessoa faz. Você realmente precisa ter existem alguns, eu não digo pré-requisitos, mas existem algumas qualidades que você precisa ter, né? Quais são elas? Primeiro, você tem que ser uma pessoa criativa. É muito importante você ter criatividade. Você precisa também ser uma pessoa não muito ansiosa. Eu sei que é normal hoje em dia, a maioria das pessoas são ansiosas, né? E tá tudo bem, mas você não pode ser aquela pessoa extremamente ansiosa. Porque aí você, como o teu dia a dia vai ser recheado de desafios, né, que você vai ter que superar ao longo de todo o teu processo de automação, de desenvolvimento, se você for uma pessoa muito ansiosa, você não vai conseguir dormir direito, né? Então, isso é uma coisa que realmente você precisa ter consciência antes de pensar, isso daí vai ser legal para mim? Mas eu não curto tecnologia, eu não sei nem enviar um e-mail. Você consegue aprender a trabalhar com automação, a criar robô? Você até pode conseguir, mas assim, você vai ter que ter um caminho, uma jornada um pouquinho maior, porque se você nunca teve contato com o computador, o máximo que você teve de contato foi ali com o teu celular referente à tecnologia, você nunca fez nada, nunca digitou um texto no computador, aí vai ficar um pouco mais complicado, porque é tudo dentro do computador. Então, assim, no treinamento a gente não vai ensinar vocês a ligarem o computador, a fazer coisas que a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia, com computação, já sabem fazer, né? Não que trabalhe com tecnologia, mas, por exemplo, você é um contador, você é da área comercial, provavelmente uma planilha de Excel, o contador, nossa, destrói, né, Excel, mas alguém que seja da área comercial vai, com certeza, ter tido contato com arquivos PDF, com arquivos do Word, com arquivos do Excel, então sabe entrar, abrir, fechar, digitar. Então, assim, é essencial que você tenha esse conhecimento prévio, que você já tenha tido um computador na tua vida, né, e que você saiba realmente utilizar. É necessário também que você tenha um computador teu, para você praticar, para você treinar, né, conforme eu vou passando aqui o conteúdo gratuito para vocês, você pode ir aplicando aí na tua casa e testando, né, aprendendo, porque somente com o conteúdo gratuito você já vai aprender muita coisa. Você tem acesso à licença da Automation Edge, você consegue fazer pequenas automações. Nós temos a Bot Library, que é um site onde você consegue baixar alguns fluxos pré-prontos, então seriam automações pré-prontas para você testar na tua máquina, então você já consegue fazer isso. Então você precisa ter um computador, né? Para começar, você precisa ter, pode ser um computador compartilhado com alguém da tua família, isso não tem problema, mas você precisa ter um computador para você começar a estudar, para você começar a treinar, tá? Então isso é imprescindível. E o ideal é que você tenha também acesso à internet, que você tenha internet em casa, porque digamos que você pega uma automação que vai entrar lá no site da Receita Federal para fazer uma consulta de CPF, que é bem normal a gente pegar esse tipo de fluxo ali na Bot Library. Você vai ter que ter acesso à internet, esse teu computador vai ter que ter acesso à internet para você conseguir entrar nessa aplicação, para você conseguir ver o robô trabalhando e fazendo o que tem que fazer, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa, então, você precisa ter aquele conhecimento de tecnologia básico, você tem que saber mandar e-mail e você tem que curtir tecnologia também, você tem que conseguir imaginar que você vai ficar na frente de um computador durante de 6 a 8 horas por dia, se você fizer isso full time, né? E aí, você consegue? Não, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto de sair, de encontrar as pessoas, eu gosto de falar com pessoas, então talvez essa área não seja para você. Você vai falar com pessoas? Vai, mas assim vai ser menos, você vai ficar mais sozinho ali, concentrado, pensando, analisando,
vendo qual é o próximo passo, por que deu aquele erro, como que você corrige, né? Buscando informações na internet para você conseguir aplicar dentro das suas automações. Então, é isso que vai acontecer. Segundo, né? Você precisa ter gostar da tecnologia, ter esse conhecimento prévio por tecnologia. Não pode ser uma pessoa ansiosa, porque se você for uma pessoa ansiosa, você não vai conseguir dormir. Eu lembro que até um tempo atrás, não faz muito tempo não, acho que um ano mais ou menos atrás, eu começava a fazer um job e aí eu batia num problema, por exemplo. Um problema que eu não conseguia solucionar. E eu tava patinando, tava ali há 1 dia, 2 dias, 3 dias, patinando em cima daquele problema e não conseguia. Muitas vezes eu não conseguia parar de tentar. Às vezes, assim, já tinha dado o horário de trabalho e como eu trabalho em casa, às vezes a gente acaba, às vezes, quase sempre, a gente acaba estendendo um pouquinho mais, né? Então, às vezes chegava tipo 9, 10 horas da noite e eu tava lá. E às vezes dava meia-noite e eu queria virar a noite enquanto eu não conseguisse resolver. E eu só parava quando a minha mente não funcionava mais. Quando eu via assim que eu tava correndo atrás do rabo, assim, sabe? Que o negócio não ia, não deslanchava. Aí eu parava e ia dormir, né? E voltava no dia seguinte, muitas vezes com a solução. Então, assim, nada melhor quando você tem um problema, né, em automação, é você sair, tomar um café, vai tomar um chopp com um amigo, se você, né, toma chopp, né, senão sai, toma um suco, toma um café, e aí depois retorna, com certeza você vai ter um outro olhar sobre aquilo ali, vai ficar mais fácil, enfim, você vai conseguir destrinchar aquele negócio ali mais fácil, com mais facilidade. Mesmo assim, não deu certo, não conseguiu, a gente tem uma rede de apoio, né, então a minha rede de apoio era o Rosni e o Vitor, e a rede de apoio deles também era a Giovana e o Rosni, ou o Vitor e a Giovana, né? E assim ia. Lógico, a gente tinha algumas pessoas que foram extremamente importantes ali na nossa caminhada, né? O Fernando Baldin sempre ajudando a gente quando precisava. O Wilber também, que é um consultor que trabalha junto com a gente, sempre ajudou a gente um monte, assim. Ele é um gêniozinho do Java lá, então ele sempre consegue auxiliar a gente um monte de coisa. Python também, ele é ótimo. Enfim, e aí, o que mais que você precisa ter? Você precisa ser um pouco autodidata, então você precisa saber procurar as coisas. Por exemplo, eu tenho um aluno que está treinando agora e ele já queria começar a pegar umas POCs e tal, e já estava me falando, Gi, me passa uma POC, não sei o quê, mas ele está ainda muito jovenzinho na área da automação, ele precisa evoluir um pouquinho mais, ele precisa um pouquinho mais de bagagem, porque ele nem terminou o treinamento inteiro, assim, para você ter uma ideia, né? E aí, o que eu falei? Eu falei assim, faz o seguinte, lá no teu trabalho, pega e automatiza alguma coisa. Pega um job qualquer lá de vocês e automatiza. Porque eu precisava que ele sentisse na prática como que é pegar alguma coisa que seja fora do laboratório, né? Que seja fora do treinamento. Eu falei, pega um job qualquer. Que foi assim que eu fiz. Quando eu achei que estava apta, na verdade eu não achei, né? Eu nunca achei que estava apta. Mas quando me forçaram a fazer, meu marido me forçou, vai lá e faz, porque senão você vai ficar estudando pro resto da vida, vai lá e faz isso acontecer. E eu resolvi realmente ir lá e fazer. O que aconteceu? Ninguém tinha coragem de me dar nenhum job, porque não sabiam se eu ia realmente conseguir fazer ou não. Aí eu fiz uma atividade para um colega meu queria conhecer a solução, e eu fui lá na empresa dele, peguei uma dor que ele tinha, que não era nada assim muito drástico, muito, muito complicado, e automatizei. Consegui automatizar no final de semana. E aí, quando eu entreguei para ele, eu fiquei empoderada, né? Eu falei, cara, eu consegui fazer. Eu tive que pedir ajuda, tá? Eu tive que pedir ajuda para a equipe do Rosni. Eles me ajudaram um pouquinho. E passou uma moto aqui agora. E aí, assim, eu fiquei muito empoderada, que eu sabia fazer, que eu conseguia, que eu ia para frente. E foi isso que aconteceu, né? Depois daquilo ali, eu peguei uma outra POC para fazer. E aí eu fiquei quase 1 ano fazendo POC. Fiz um monte de POC, porque o parceiro que eu estava ajudando era um parceiro que ainda estava iniciando, então ele fazia muita prova de conceito. POC é prova de conceito, onde um vendedor, por exemplo, vai lá numa empresa e ele fala, nós temos um robô aqui, automação, automation edge, não sei o que, faz todo o marketing dele lá, a venda, e aí a pessoa fala assim, por exemplo, né, o diretor da empresa fala assim, mas eu não sei se vai funcionar aqui a gente gostaria de fazer para essa dor aqui que a gente tem, uma automação aqui disso aqui, por exemplo, abrir chamado e chamado do sistema de chamado e encaminhar para os grupos solucionadores, por exemplo, né? Digamos isso. Essa pessoa da área comercial vai lá e pega um pedaço se der, pega o job inteiro, mas se não, um pedaço só, algo que você consiga fazer assim bem rápido, né? E aí mostra somente esse pedaço automatizado para aquela pessoa. Não vai entregar o robô, só vai mostrar funcionando.
Isso se chama POC, é para mostrar para a pessoa que funciona para a dor que ela tem. E aí essa pessoa toma a decisão, essa empresa, né, toma a decisão se ela vai realmente comprar aquela solução ou se não vai comprar, tá? Então é isso que acontece. Eu fiquei quase 1 ano fazendo POC para esse parceiro, né, junto com eles. E aí depois que essas POCs começaram a girar projeto, e aí eu fui pegando os projetos, né, e fui fazendo os projetos. Então, durante muito tempo, né, e até hoje isso acontece, de você estar automatizando alguma coisa e você não saber como que passa por aquilo ali, você precisar fazer uma busca em algum lugar. E foi isso que esse aluno fez. O que aconteceu? Eu pedi para ele fazer essa automação, né, lá na empresa dele, ele começou a fazer, e aí ele me mandou algumas perguntas e tal, e uma delas era uma tecnologia, alguns steps de uma tecnologia que eu não ensino dentro do treinamento que ele pegou. E ele, assim, essa tecnologia, ele ainda estava muito jovenzinho para eu ensinar isso para ele. E eu falei assim, cara, tenta fazer de um outro jeito, faz assim, assim, assado. E ele não se contentou, e ele é da área de marketing. E ele não se contentou, e ele foi procurar na internet sobre aquilo que eu falei. Aí eu falei, não faz assim e tal, não sei o que, e ele foi procurar na internet. E aí, procurando na internet, ele descobriu como é que ele configurava aquele step, né? Porque o step ele é todo encapsulado, eu vou mostrar para vocês. Ele tem os locais de input ou de checkbox, radio box, né? Para você, combo box, para você selecionar, né? Colocar as informações. Mas assim, ele é lógico, ele não é. Tem alguns que são um pouco mais complexos, mas o normal é ele ser muito simples, né? De fazer. Tem uma lógica, só você vai no ajuda e tal, dá uma olhada e você consegue colocar, implantar aquilo ali. E aí, ele foi na internet e em uma tarde ele me mandou mensagem assim, consegui fazer, procurei e tal, não sei o que, e é um negócio que não é tão simples, ele é um conteúdo um pouco mais denso. E ele conseguiu fazer sozinho. Agora ele tá com outro problema, mas ele tá comemorando esse que ele conseguiu resolver, né? E eu fiquei assim, impressionada, eu falei assim, cara, é isso. Você tem que ser um pouco de autodidata. Você tem que ir atrás e procurar. Eu, por exemplo, eu não manjo nada de regex, né? Regex é aquela expressão que você consegue coletar um dado de algum lugar, né? Pode ser de um texto, pode ser coletar um arquivo de uma pasta. Você consegue coletar um dado, extrair um dado de algum lugar usando uma expressão, né? Então, por exemplo, asterisco, ponto, asterisco, ponto, blá, 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 não sei o quê, é uma expressão. E eu não tenho, assim, conhecimento. Então, quando eu preciso fazer isso, o que eu faço? Eu vou na internet e procuro algum site que tenha, digamos que eu tenho que extrair o CNPJ desse documento. Aí eu procuro um site que tenha um regex já, que me fale que faz a extração de CNPJ, e eu faço adequação dentro do meu fluxo para ver se ele funciona. Né? Então, é assim que a gente vai fazendo. Amanhã eu vou precisar de um de CPF. Aí eu pego outro regex. Lógico que esse que eu fiz de CNPJ, eu deixo guardadinho lá no cantinho. Se eu precisar daqui meio ano um de CNPJ, eu vou procurar na internet de novo? Não, eu já tenho ele pronto. Então, eu pego ele pronto e adequo dentro do meu fluxo, né? Dentro daquela necessidade que eu tenho naquele momento. Então, é assim que a gente vai fazendo. Então, você tem que ter um pouco desse espírito de procurar as informações, né? A gente tá com a internet aí aberta, um monte de coisa. Procurar as informações para realmente entender e conseguir aplicar isso dentro do Automation Edge, né? Então, dentro do treinamento RPA na prática, a gente te dá todo o caminho, né? Te fala quais são as portas e tal, para você conseguir chegar nesses resultados. Mas é óbvio que a gente não consegue, por exemplo, abranger tudo, né? Todos os problemas que você vai ter de automação no teu futuro ali, fazendo desenvolvimentos. A gente não consegue abranger tudo isso, porque até a gente tem os nossos desafios, né? Nós, como consultores, nós temos desafios também que, muitas vezes, tá acontecendo isso no robô e eu não sei o porquê que tá acontecendo e eu vou ter que parar, prestar atenção, rever uma aula, fazer alguma coisa. Então, isso, o dia a dia da pessoa que trabalha com automação é recheado desses momentos. Por isso que eu falei que a pessoa não pode ser ansiosa. Porque se a pessoa for ansiosa, a pessoa vai surtar, vai pirar. Não vai conseguir, ela vai querer fazer um negócio ali rapidinho e finalizar. E você não pode ter aquela coisa de querer fazer as coisas rápido demais. Lógico, você não vai ser
uma lesma, né? Mas você não pode querer fazer rápido demais, porque se você não observar, até o treinamento, se você fizer rápido demais, você não vai entender. E muitas vezes a gente tem que voltar em uma aula, assistir de novo, porque às vezes a gente não faz, né? Dizem que não caiu a ficha, né? Não fez o download. Você não fez o download ainda. Então, a hora que você revê, às vezes, você consegue enxergar de uma forma diferente aquela aula, aquele conteúdo que você não tinha visto antes. Então, você tem uma sacada que você consegue ver somente nesse momento e que você não tinha visto em momentos anteriores. Então, isso também é algo assim bem importante no teu dia a dia, né, do mundo de automação, tá? Então, para que você realmente tenha sucesso e ver se você vai gostar, lógico que você vai ter que começar a fazer para ver se você vai curtir, né? Se você vai ter habilidade para fazer isso, se você vai se sentir bem fazendo isso, porque você não pode não gostar daquilo. Por exemplo, se você estiver fazendo só por causa de dinheiro, não vai dar boa, não vai dar certo. Talvez você consiga, durante um período curto, ganhar dinheiro e tal, mas isso vai começar a ser frustrante para você. Isso não é só no mundo de automação, é em qualquer profissão que você tenha, você não vai ser feliz com aquilo ali se você não gostar, né? Só o dinheiro não basta. Lógico que dinheiro é extremamente importante, mas somente ele não vai bastar. Ele não vai fazer a virada de chave, né? O que é bom, assim, o que é maravilhoso, né, no mundo de automação, principalmente hoje, lógico, dependendo da empresa que você entrar. Mas se você for trabalhar como PJ, né, fazendo projetos e tal, que é como a gente faz, você pode trabalhar de qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu trabalho da minha casa, normalmente, né? Eu gosto de ficar na minha casa. Então, eu tenho um escritório montado na minha casa, eu posso atender alguém que chegue, por exemplo, alguma coisa qualquer. Vieram, sei lá, consertar o ar-condicionado. Eu posso estar aqui no meu horário de almoço, então eu tô dentro de casa. Por exemplo, agora que eu tô gravando esse vídeo, eu tô aqui dentro de casa, tem um robô rodando, com uma automação que eu fiz uma correção hoje de tarde, e o meu filho tá na sala, assistindo televisão. Então, assim, e eu tô dentro de casa, eu tô trabalhando, né? Então, esse conforto do home office, dentro desse mundo de automação do Automation Edge, é algo muito forte, né? São poucas as empresas que pedem para você trabalhar, até mesmo quando você é CLT, são poucas empresas que pedem para você trabalhar presencial. Hoje, a área de tecnologia, ela está muito mais adequada ao home office, né? Lógico que existem algumas pessoas que não funcionam dentro do home office, né? Mas essas pessoas daí, elas realmente são desligadas no início e elas têm o estilo do presencial, porque também não é fácil você trabalhar home office. Você não pode se envolver muito com as coisas da casa, né? Passar pelo teu sofá, por exemplo, depois do almoço agora, podia jogar uma partidinha de videogame, né? Não sei o quê. Não dá, não rola, né? Você tem que ter seriedade e você vai fazer suas coisas, você vai trabalhar. Não é porque você está em casa que você não está trabalhando. Então, você tem que se posicionar. Se você conseguir fazer isso, e para as mulheres, né? Mas eu vou lavar a louça, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa da casa, né? Alguma coisa de limpeza, de organização, que mulher sempre está envolvida no dia a dia da casa. Também não dá, você está em horário de trabalho. Então, você tem que realmente focar naquilo ali. Isso é de extrema importância. Então, assim, se você está pensando, né, se para você esse negócio vai dar certo ou não, lembra, você tem que ser uma pessoa que curte tecnologia, tá? Você tem que ser uma pessoa que não seja extremamente ansiosa. Um pouco ansiosa não tem problema, mas eu sou aquela pessoa assim que, não consigo, sou extremamente ansiosa. Aí, acho que talvez não dê pra você. E assim, não gosto, gosto de tecnologia, mas não sei nem mandar um e-mail. Também não adianta, né? Mas mesmo assim eu quero. Tá, tudo bem, mas talvez seja melhor você fazer antes um cursinho de informática básico, né? Para depois você pensar em fazer robô, tá? Você tem que ser uma pessoa um pouco autodidata. Mas como que eu sei se eu sou uma pessoa autodidata? Você não espera sempre que alguém te fale a resposta de alguma coisa. Você vai atrás da resposta. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, vamos pensar em alguma coisa de casa, né? Eu vou ser meio exagerada, tá? Mas assim,
As mulheres eu acho que nem tanto, eu não faria isso, mas digamos, eu quero trocar uma tomada, né? E eu vou desligar todo o disjuntor da minha casa. Eu não faço isso porque eu tenho marido e meu marido faz em casa. Mas talvez, se eu morasse sozinha, eu desligaria o disjuntor, procuraria um vídeo no YouTube, né? E aí eu vou lá e faço a troca da tomada. Isso é ser uma pessoa autodidata. Por exemplo, um dia eu viajei e eu tinha aquelas malas de códigozinho, de senha, aquela trava, né? E aí meu filho, era bebezinho, foi lá, mexeu, colocou um código e ela travou e eu não conseguia destravar. E minha roupa estava toda lá dentro. Aí eu procurei um videozinho no YouTube e tal. Eu poderia ter quebrado a mala, né? Comprado outra, sei lá, mas não. Isso é, assim, um exemplo meio bobo, né? Mas de o que é uma pessoa autodidata, tá? Uma pessoa que corre atrás daquela informação para resolver aquilo ali. Então, se você é assim, isso você já vai conseguir perceber no teu trabalho. No meu trabalho, eu não sei como funciona exatamente isso daqui, eu vou dar uma procurada na internet aqui, né? Eu vou aqui e tal, ou você vai sempre procurar o teu colega de trabalho e pergunta para ele. Ele sabe, já encurta caminho, eu vou perguntar para ele. Daí talvez não dê muito certo para você. Você tem que ser uma pessoa que corre atrás também da informação, tá? Porque às vezes acontece, assim, acontece várias vezes, né? Por exemplo, gente, o que é esse negócio aqui? Alguém sabe mexer com isso daqui? Chega no grupo, né? Alguém sabe mexer com isso daqui? E ninguém sabe. Cara, cada um corre para um lado para ver quem descobre antes. Ninguém fala nada para ninguém, mas quem descobre resolve o negócio antes. É meio que, assim, como se fosse uma competição. O Fernando, por exemplo, que é o Country Manager do Automation Edge, é a melhor pessoa para acontecer isso. Se você fala para ele assim, não estou conseguindo fazer isso aqui, não consigo interagir com esse elemento dessa página, desse site da web. Cara, ele não para de fuçar enquanto ele não resolveu o negócio para você. Ele não faz a automação inteira, porque ele não curte, mas ele gosta de desafio. Ele resolve isso para você. Então, tá aí mais uma coisa. Você tem que curtir desafio. Se você é uma pessoa que curte desafio, com certeza isso é para você. Gosta de tecnologia, não é muito ansioso, é autodidata e curte desafio, cara, só falta uma. Uma coisa que o nosso instrutor Rosni fala sempre, você tem que ser criativo. Se você for criativo, você consegue fazer automação. Porque aí você abre a sua mente, né? Cara, por que eu tenho que fazer exatamente como o usuário final faz aquela automação? Não precisa. Você pode fazer de uma forma totalmente diferente. O poder de memória do robô é muito maior do que o poder de memória de um ser humano. O robô, ele coleta os dados, coloca tudo dentro das fields, né? Que são os espacinhos de memória que ele tem dentro dele. E aquilo ali fica, o tempo que você quiser, até chegar lá na frente e você usar para alguma coisa. Então, gente, isso é surreal. Então, você tem que ser criativo. Eu não vou fazer por tela, eu quero fazer... Isso daqui não tem uma API, não tem um banco de dados, então eu vou fazer de uma outra forma, eu vou fazer com uma outra abordagem. Cada vez mais o pessoal está chegando aí com abordagens mais criativas que a gente fica de boca aberta e fala, gente, vejam como fulano de tal fez isso daqui, vejam como fulano de tal resolveu essa questão aqui. É incrível como a comunidade está crescendo e está ensinando um ao outro, está ficando cada vez mais poderoso e mais maravilhoso esse mundo da automação. Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho. Eu vou abrir o software de desenvolvimento, que é o Process Studio, e vou mostrar alguns steps ali para vocês, só para vocês verem como que funciona, como que é tudo encapsulado e tal, para vocês visualizarem, tá? Vamos lá. Olha aqui, então eu vou mostrar aqui para vocês, esse é o nosso software de desenvolvimento, tá? Que a gente chama de Process Studio, Automation Edge Process Studio. Eu vou abrir aqui dentro do treinamento um workflow, um dos que a gente fez. Não, na verdade eu vou abrir um novo aqui. Deixa eu criar um novo. Vou colocar como o nome dele Workflow AE Podcast. Vou dar um OK aqui. Beleza, ó. Ele abriu aqui. Aqui estão os steps. Esses são os passinhos do robô. Em cada uma dessas pastinhas, eu tenho vários passinhos. Então, ó, para quem tem AD aí na estrutura, né? Tem cada um dos passinhos, ó. Eu quero criar um grupo, deletar uma conta, enfim. Cada um dos passinhos. Por exemplo, eu vou lá na parte do GUI,
né, que é a parte web. Então, eu venho aqui em GUI Automation, aqui tem os steps web e de desktop. Toda a parte GUI que trabalha ali com a interface gráfica, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Start Browser. O que o Start Browser faz? Ó, vou arrastar ele para cá. O Start Browser, ele abre o navegador, como o nome dele já diz. Então, se eu configurar ele aqui, ele vai abrir o navegador. Aí, eu abro ele aqui. E olha só como ele é intuitivo e fácil. Então, aqui é o nome do step. Aqui é o navegador que ele está usando. Então, browser 1, eu poderia ter mais de um browser abrindo ao mesmo tempo aqui, dentro dessa automação. Aqui eu escolho qual é o navegador que eu quero. Então, as opções que eu tenho hoje dentro do Automation Edge são o Firefox, o Chrome, o IE e o Edge, tá? Então, o mais normal que a gente utiliza aqui é o Chrome. Aí, eu colocaria aqui a URL que eu quero. Então, por exemplo, http://www.rpanapratica.com.br, né, que é o nosso site. Aí, eu quero que maximize, eu quero que maximize a janela a hora que abrir. Esse daqui é o meu primeiro step, é o meu primeiro step do meu fluxo, ó, primeiro. Esse daqui eu quero que limpe todas as instâncias anteriores, para que não venha nenhuma informação de uma execução anterior do meu robô. Sim, eu quero que limpe tudo. E aí eu dou um OK, rodo, e ele abre esse site aqui, o RPA na prática. Então, por exemplo, se eu pegar agora um web click, digamos que eu faça agora a ligação, eu quero que depois que ele abra, ele clique em algum lugar. Aí eu venho aqui, pego um hop, que é essa comunicação entre um fluxo, entre um step, um passo do robô e outro. Então aqui eu estou falando para o robô, depois que você abrir o navegador, eu quero que você clique em algum lugar. E aqui eu tenho que dizer aonde que eu quero que ele clique. E aí eu vou configurando. Aqui eu coloco o caminho do XPath, que é o caminho do elemento que está dentro do site, né? E aí eu coloco para ele, eu quero que você clique uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um clique normal? É um clique do tipo que está pressionando Enter, como se estivesse pressionando Enter? Não, é um clique lá dentro da página mesmo, usando o JavaScript. E aí eu faço as adequações que eu quero aqui para que ele funcione corretamente. Então, assim, é tudo encapsulado. Lógico que existem aqueles steps de código, né, que eu posso fazer, mas a maioria deles são steps encapsulados que eu só coloco aqui dentro dos locais as informações e o robô funciona para mim, tá? Então, é assim que funciona. Mas você tem que ir puxando e tal. Então, você tem que ter paciência para ir mexendo, né? Montando esse fluxograma passinho por passinho, tá? Gente, então é isso aí. Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí para vocês. Só para avisar, a gente já tem lista de espera para o próximo treinamento do RPA na prática, tá? Se você quiser entrar na lista de espera, vai lá no Instagram, vai no link da bio do Instagram, que lá tem um ícone de lista de espera. Clica lá no link que vai aparecer lá uma lista de espera, você vai entrar no grupo do WhatsApp de lista de espera, tá? Então, muito obrigada pela audiência de vocês e se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, deixa aí nos comentários, manda pra gente, tem nosso WhatsApp lá também, que eu terei o maior prazer em responder vocês, tá bom? Fui!